De novo, é um prazer ter vocês todos aqui na nossa reunião de reavaliação da safra. Tivemos um debate muito bom em abril, a coisa seguiu meio maluca. Agora tivemos um final, de algum modo, também dramaticamente diferente. As coisas, de algum modo, voltaram um pouco no eixo. Mas nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Em primeiro lugar, eu queria lembrar vocês que na pasta que vocês receberam tá o programa ajustado, tá? O programa arrumado. Esse que está aqui tem alguns probleminhas, está arrumado. Então, por favor, peguem na pasta o programa completo. Também quero agradecer muito a todos que estiveram conosco o tempo todo, estão conosco hoje aqui. A nossa discussão vai estar muito em cima dessa reavaliação e um primeiro olhar para a safra 23-24. Depois de 3 anos complicados, talvez seja uma das primeiras vezes, já faz tempo que a gente não viu uma primavera normal, né? Impressionante. Eu escuto o pessoal de Ribeirão Preto, que faz 3 anos que chove 1000 milímetros aqui. Quem sabe realmente nós estamos numa curva de virada, né? Deus queira, Deus queira. A virada vai acontecer dia 30 e vai acontecer na primavera, né? Se Deus quiser. Pois bem. Então, aí está o nosso time, vocês conhecem todos eles, que trabalhamos forte para trazer para vocês uma visão interessante do que está rolando. Eu quero fazer um agradecimento especial. O que viabiliza a nossa reunião são os nossos patrocinadores, BASF, Corteva, Syngenta, Errara, FMC, a Bayer, ESSER, Cooper, a Terrios, a ICL. Aliás, falei em Terrios, eu não vi o Zé Olavo ainda. A Sumitomo, a Netafim, ICL, UPL e a LMC, do meu amigo Garrett, que está aqui conosco. Temos o apoio fundamental da BAG de Ribeirão Preto, da Bioagência, Orplana, do Rabobank, da RDR, da UDOP e da Única. Pois bem, feitos os agradecimentos, muito obrigado pelo apoio constante. A gente quer começar a conversar com vocês da apresentação, da abertura que a gente faz. Nós estamos vivendo um momento realmente diferente, né? O que eu chamo das ondas do inferno. O casal que estava sentado em 2020 e comentava que tenho certeza que quando a pandemia terminar nós vamos ter paz, né? Acontece isso que está aí, né? Essa discussão que está aí, e para aqueles que não ouviram ainda essa história, mas vale a pena comentar, é alguma coisa que os grandes embaixadores, o pessoal que tem a visão da geopolítica, cita ou comenta que nós estamos vivendo, a gente viveu no pós-Segunda Guerra uma coisa que eles chamam da grande ilusão. O que foi a grande ilusão? Que com o equilíbrio, com a criação da OMC, com a questão da globalização, do comércio, que seria natural um certo término de guerras, de confrontações. Mas a verdade é que, como dizia Churchill, a história da raça humana é a guerra. Então, digamos, o que está acontecendo aqui? É algo novo, é a volta do velho, é a novidade que nós temos, e, portanto, vamos viver isso, estamos vivendo isso. Nós temos visto uma verdadeira revoada de cisnes negros, como diz o Nassim Taleb, quer dizer, quando chegam os cisnes negros é porque alguma coisa diferente vai acontecer. Aconteceram várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Uma coisa impressionante, desde a Covid, interrompendo cadeias de valor, passando pela inflação em seguida, política monetária restritiva, juros elevados, mudança climática, de alguma forma, quebrando a resiliência dos sistemas alimentares, a volta da insegurança alimentar, insegurança energética, altos preços, enfim, guerras, incertezas.
e a questão daquela expectativa que todo esse endividamento que foi feito pelos países em termos de dívida fiscal, de algum modo, vai ser recolhido em algum instante daqui para frente, significando, portanto, mais um aspecto que a gente está vivendo. Os que são mais analistas de geopolítica, o grande tema que hoje se discute nos níveis mais elevados é que nós temos um Ocidente absolutamente sem liderança, e um Oriente com muitas lideranças importantes. Então, esse diálogo mostra isso, quer dizer, por um lado, o Joe Biden conversando com o príncipe da Arábia Saudita, pedindo uma mão para os Estados Unidos, ele mostra a mão do jeito que vocês estão vendo, né? E o outro é o Putin dando um tiro no pé, né? Ou seja, são duas imagens do que a gente está vivendo, um momento difícil, e, por outro lado, tudo isso acontecendo, a Europa preocupada, que para aqueles que gostam do Game of Thrones como eu, the winter is coming. Essa frase está todo dia nos europeus, lá, o inverno está chegando, e o que é que vai acontecer, né? E está chegando, está chegando. Quando isso tudo acontece, você olha, e eu começo como presidente da BAG, eu já recebi 3 missões oficiais que foram para o governo brasileiro e passaram por nós lá, da Europa, discutindo o Green Deal, que é o Acordo Verde Europeu. Esse Acordo Verde Europeu, vamos dizer assim, é um acordo absolutamente unilateral, não tem nada a ver com a OMC, onde a gente discute as questões multilaterais, obviamente, em função de tudo que se mudou no mundo, como geopolítica depois da Segunda Grande Guerra. Esse é unilateral, é o interesse só dele. É uma coisa focada no mundo temperado, não tem nada a ver com o mundo tropical, mané. Eles querem enfiar a goela abaixo a realidade deles. Para vocês terem uma ideia, a discussão dos caras com a gente era que não, a gente acha estranho, nós estamos voltando para uma agricultura extensiva e vocês falando em agricultura intensiva, né? Então, é um mundo, é uma loucura que a gente está vivendo. Por outro lado, os Estados Unidos, veja bem, mandaram para a gente um questionário para grandes entidades, para entidades e para o governo, perguntando sobre os temas relevantes, como é que a questão do desmatamento ilegal, desmatamento legal, como é que o Brasil estava conduzindo, postura de diálogo. Então, a gente está vivendo a postura de diálogo dos Estados Unidos. Eu quero contar isso para vocês, que é muito importante, é o nosso futuro. A da União Europeia, o Green Deal foi aprovado com 2/3 do voto, então teve 1/3 dos votos que ficou contrário a essa posição. Então, a gente tem uma posição muito forte da França, empurrando essa questão, e, por outro lado, a gente vive esse gráfico que eu falei, quer dizer, sanções ao invés de cooperação. A gente está acostumado a discutir cooperação, e o Green Deal só fala em sanções. Então, é uma mudança extremamente relevante no relacionamento, que preocupa, obviamente, a todos. Nós tivemos várias reuniões com os embaixadores, o embaixador do Brasil na União Europeia, o embaixador do Brasil na OMC, com os argentinos, uruguaios, paraguaios, várias reuniões já. Como é que nós vamos contestar isso? Qual vai ser a estratégia comum do grupo dos produtores do Sul, obviamente buscando um acordo com os norte-americanos para poder fazer frente a essa pressão da questão do Green Deal. Pois bem, isso eu tinha que trazer para vocês, é um mundo que está rodando, ou seja, a geopolítica vem num mundo completamente multipolar, muito diferente do que estávamos acostumados, Estados Unidos ausentes, não atuantes, de alguma forma ausentes, né? E com os fatos da Guerra Fria, que a gente já vinha antes da pandemia, a pressão da pandemia, a guerra na Ucrânia, essa verdadeira religião verde, que é o que a gente lê do Green Deal. Gente, para vocês terem uma ideia, eles entram no detalhe da empresa. Digamos uma empresa XY, uma usina XYZ que faz uma exportação, ou pretende fazer uma exportação, vai ter um due diligence de uma empresa europeia, com características deles, subjetivas. Aí, dependendo da análise, essa empresa brasileira que ia fazer a exportação entra na lista daquelas que estão no quadro negro para a Europa. Estou comentando com você, isso nunca aconteceu antes, né? Nunca aconteceu antes. Uma coisa é o produto, outra coisa é a empresa.
E por aí vai, tem 500 questões desse tipo. Para vocês terem uma ideia, não aceitam desmatamento legal, ou seja, não aceitam a lei brasileira. Eles não separam o desmatamento legal do ilegal, para eles não pode ter desmatamento. Eu estou comentando com vocês que isso tudo começa a desenhar uma nova engenharia, uma reglobalização, um mundo diferente, uma reengenharia dos fluxos de energia, das alianças geopolíticas todas que têm que ser feitas. Pois bem, então a gente está conversando demais com os argentinos, com os uruguaios, paraguaios, buscando traçar alianças com vários outros países para a gente fazer frente a essa pressão. Pois bem, então, os impactos que a gente percebe disso tudo é a volta do poder do Oriente Médio, né? Vocês viram aquele diálogo que eu mostrei antes? Quer dizer, a Arábia Saudita, eu tenho a minha linha, não é a linha dos Estados Unidos da América. Então, o mundo realmente mudando muito, porque dentro dos Estados Unidos estão os produtores de shale oil que se interessam por preços altos também e pelas margens. Então, é uma outra realidade que a gente está vivendo. O processo de descarbonização com isso vem numa lentidão absurda, né? A realidade da Europa que nós comentamos, uma aproximação que a gente não via antes de Israel com o Egito e outros países do Oriente Médio, né? Ou seja, enquanto a gente vê a Rússia com muitas saudades do Império, né, tentando remontá-lo, por outro lado, você vê a China super pressionada. Gente, a última sanção dos Estados Unidos é vetar chips que fazem chips, ou seja, os chips básicos, que criam todos os chips que a gente importa, estão sendo vetados para o país e para as empresas chinesas. Então, o olhar da China volta para Taiwan de novo. Então, eu estou imaginando que tipo de problema a gente pode vir a observar daqui para frente nessa relação China-Taiwan, que também, obviamente, é importante. O fato nisso tudo, quando isso tudo discute, eu quero dizer para vocês isso, eu tenho falado, quero realçar para vocês. Apesar de tudo que a gente tem ouvido, das barbaridades que nós temos ouvido, o Brasil está condenado a ser relevante. Essa é uma frase importante para a gente guardar no coração, né? Muito bem. Então, continuando. O mundo então está vivendo essa realidade dos mercados, essa coisa de Green Deal é uma religião verde muito esquisita, porque eles pregam, é como o sujeito vai na missa, o padre prega aquilo tudo, depois você vai descobrir que o padre tinha um monte de problemas, né? Quer dizer, a União Europeia prega o Green Deal, mas está estimulando o carvão mineral, está estimulando energia atômica e outras coisas, né? Agricultores que venham a plantar em áreas de preservação na Europa estão sendo estimulados a fazê-lo, né? Numa indiferença global das instituições globais, a OMC, todas elas muito fragilizadas, né? Sem poder de fogo, sem poder realmente atuar. E coordenação do mundo virou, a gente está acostumado a ouvir G3, G7, G20, virou G-nada. Essa é que é a verdade. Você não tem cooperação, não tem diálogo, não tem solução coletiva, não tem... ou seja, os muros cada vez mais se erguendo, né? Populismo crescendo, autocracia. Gente, hoje, já 1/3 do mundo são países absolutamente autocratas e crescendo, né? Crescendo de uma forma impressionante. Mas uma fotografia eu quis trazer para vocês que mostra essa diferença bruta que a gente está olhando. Olha só, antes e depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, a venda de petróleo bruto que tinha a Europa até o momento da guerra, vejam a escada, o degrau que caiu, as exportações russas. Quem é que está suportando o fluxo de caixa russo para aguentar isso que eles estão enfrentando? Índia, China, Turquia, né? Certamente, dito pelos meus amigos, com um belo desconto na compra à vista, né? Uns 50% está bom. Ou seja, mas, de qualquer modo, é isso que sustenta o que a gente está observando, né? E a gente percebe que, nessa história toda, a visão brasileira é uma visão que me preocupa demais, por isso que as eleições são importantes.
que a gente vai ter agora. Quando você conversa com os embaixadores e com os diferentes países, você observa que o Brasil acabou ficando, quando eu falo Brasil, eu estou falando Brasil, Argentina, nós que somos fortes do ponto de vista de biomassa, o Brasil virou o queijo do sanduíche. Você tem um lado do pão, né, que vem Rússia, China, e do outro lado você tem Estados Unidos e Ocidente. A gente virou o queijo. O Brasil é um país ocidental, na essência, mas o nosso grande mercado está no Oriente, né? Então, a gente está vivendo essa nova realidade. Pois bem, quando a gente fala do nosso negócio, a primeira coisa que salta aos olhos é tentar entender a questão do processo de preço de energia e preço do petróleo. Isso que vocês estão vendo aí é interessante observar. Do lado esquerdo de vocês estão vendo os países. Vejam que o Brasil é o 7º país mais importante hoje em petróleo, né? E você vê todos os países. E a curva verde mostra a viabilidade dos poços, né, de petróleo. Então, você percebe o Brasil no 7º lugar com uma viabilidade perto de 80%. Claro, não é um Kuwait que tem 99%, nem uma Arábia Saudita, mas é uma coisa muito expressiva. Se vocês olharem do lado direito do gráfico, as barras, o que acontece? Petróleo a $100 o barril, vocês estão vendo que os países todos chegam muito próximo da viabilidade dos poços que eles têm. Se isso cai para $45 o barril, a fotografia é completamente diferente, né? Você vai ter um percentual importante de petróleo que realmente não faz sentido econômico. Então, há todo um desenho que a OPEP está trabalhando, claro, para manter, digamos assim, o petróleo num nível de preços que permita, digamos assim, o uso mais efetivo. E isso interessa para o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal do shale oil americano, que também se interessa por isso. Pois bem, esse dado é relevante porque a gente começa a discutir fatores que são conjunturais, a questão da guerra, né, e mesmo estruturais, como nós estávamos falando, e aí você vê a questão do petróleo. Você teve o corte da oferta, para aqueles que gostam da história econômica. Há 50 anos atrás, nós tivemos a guerra do Yom Kippur. No dia da guerra, vieram a OPEP e cortaram 2 milhões de barris por dia. Quer dizer, tem toda uma lógica que mostra a lógica da geopolítica. Então, nós estamos com o estoque baixo, que vai enfrentar a recessão. Então, a retirada de oferta já é pensando na recessão, que a Europa já é em recessão, Estados Unidos provavelmente em recessão o ano que vem. Então, isso dá uma equilibrada na questão do preço do petróleo, que tem uma relação direta com commodities em geral, alimentares também. Então, se você olhar a conjuntura, nós estamos vivendo inflação e juro alto, dívida fiscal elevada, crédito local complicado, mesmo tendo liquidez global, né? E a visão de que o inverno está chegando é outro dado relevante, e a recessão que a gente está esperando, né? Por outro lado, se vocês olharem a visão estrutural, é uma demanda que volta a crescer, a inflação e os juros vão cair, é natural que caiam, subiram e voltam a cair quando as coisas se acomodam. Essa nova reglobalização e o processo de descarbonização, essencial para nós, e uma linha e uma política clara, pública, global que a gente tem. Então, tirando a questão da logística complexa, portanto, muita pressão de oferta, a demanda cresce, a oferta não acompanha, tudo isso mantém o petróleo nos seus $90, $93, $94, volta para 87, volta e vai ficar por aí. Isso é muito importante para nós do ponto de vista de preços de commodities, né? A gente está vivendo agora uma visão do que vai ser o país vai ser um país mais liberal, ou vai seguir numa linha que busca ser mais liberal, ou vai ser um país de muita intervenção, né? Então, lembrando as passagens que a gente viveu, a gente teve alguma sorte nos últimos anos que melhorou essa questão mais liberal e menos intervenção, apesar que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também em seguida. Então, a visão da integração público-privada é essencial para ter confiança, para ter investimentos, competitividade. Não precisamos falar sobre isso, ser proativo nisso e ser protagonista. O Brasil é, de fato, hoje um país muito protagonista na questão da insegurança alimentar
e também na questão, digamos assim, de uma matriz energética limpa, verde, renovável, né? São questões importantes. Mas, quando a gente olha mesmo para um governo que está liberal, vejam esse dado, é muito relevante. O que foi isso? Essa é uma apresentação do Roberto Campos, presidente do Banco Central, que fez semana passada na Flórida. Ele mostrou um gráfico, vocês estão vendo do lado esquerdo. Vejam o que o Brasil fez em termos de redução de impostos e o que os outros países fizeram. É claro que a pressão foi monumental para nós. Isso é uma coisa muito negativa, né? Eu entendo até que é positiva do ponto de vista eleitoral, mas para nós do setor foi uma trombada que a gente... Eu até vou usar um dado do Tarsilo, que ele vai falar em seguida, no último painel. Aliás, não percam o painel último de mercado, que vai estar muito interessante em função disso tudo. Mas é impressionante, você olha Colômbia, Chile, mesmo Índia, eles fizeram também um ajuste, mas um ajuste mais equilibrado. O nosso ajuste foi muito radical. E do lado direito, vocês percebem o que aconteceu, olhando as duas últimas safras, o que acontece com essa em função desse ajuste, o que aconteceu com os preços. É óbvio que quem está fazendo conta do preço do quilo do ATR olha para isso e começa a querer chorar, né? É natural que essa seja a reação. E o Tarsilo fez um trabalho bacana, que eu estou trazendo, viu, Tarsilo? Talvez estou até te atropelando, mas ele mostra... Nós éramos felizes em 27 de julho de 22 e ficamos tristes. Diferente. Então, a radicalização, apesar que procurou-se, o governo federal colocou um crédito para os governos estaduais para corrigir a diferença do imposto via ICM, mas, mesmo assim, o impacto foi tremendo para nós. Então, isso é um dado que nos preocupa, porque, assim como the winter is coming para os europeus, 1º de janeiro de 23 está chegando para nós também. Então, os europeus estão esperando o verão, o inverno, nós estamos esperando o verão, né? Como é que vai ser o verão? Pois bem, aí, então, de qualquer modo, o que fica claro, e é um gráfico que eu quis trazer para vocês até para levantar um pouco o astral, a verdade é que a agricultura há muitos anos vem suportando, segurando a barra brasileira, de uma forma nítida. Vocês percebem o que aconteceu desde meados da última década. Vocês percebem como é que nós estaríamos não fosse esse crescimento extraordinário da agricultura, né? Então, aí, em termos de PIB, valor bruto, quer dizer, o peso é muito relevante, é aí que as coisas estão, é por isso que, inclusive, até mesmo no processo eleitoral, a gente está vendo essa relevância da agricultura. Nós temos algumas palavras mágicas, que é muito importante, a gente está sempre muito ligado a isso. Claro, a gente tem que olhar as políticas públicas e o mercado, sempre. Nós acabamos de falar sobre como é que uma intervenção pode derrubar o mercado, né? Ou não. A palavra de confiança para trazer investimentos e essa integração de forma competitiva. Sem isso, a gente realmente não vai conseguir seguir em frente. Hoje, nós vamos debater, vamos dizer assim, a safra 22-23, a 23-24. É importante salientar que nós vamos ter um painel para discutir recuperação de produtividade. Nós vamos falar de lançamentos, de tecnologia e do mercado. Mas, antes da gente começar esses painéis, eu estou muito realmente impressionado, e quem, na verdade, eu tenho até um padrinho nisso, que eu estou olhando para ele, o Brem. As últimas apresentações que eu vi do Brem, do Rogério, sobre a questão da irrigação, e sobre e muito que eu escuto do pessoal da São Martinho, das 3 safras de 1000 milímetros. Então, a gente quis preparar para vocês uma apresentação sobre a visão prospectiva que a gente vai ter nesse país com irrigação. Vocês não tenham dúvida, a gente pode construir um segundo andar aqui na região canavieira com ganho de produtividade. Mas a grande expansão para seguir o que a gente quer ter em termos de renovabil, de metas, nós vamos voltar a crescer
nas regiões, está aqui o pessoal da BEVAP com uma experiência extraordinária, é esse mundo de BEVAP subindo na Bahia e subindo no Norte e Nordeste. A gente vai ver a volta da região Norte e Nordeste, eu não tenho dúvida, nos próximos 10, 20 anos, Paulo, nós vamos ver o Norte e Nordeste voltando com uma escala grande em cana, irrigada. Pensando nisso, e depois de tudo que a gente viveu, a gente quis trazer esse tema e apresentar para vocês. Logo depois da apresentação que vai ser feito pelo pessoal da Netafim, a gente vai começar a ter os painéis e nós vamos utilizar de novo aquele sistema de voto com vocês. E eu queria que isso fosse explicado para vocês como é que nós vamos fazer, tá? Então a gente já se preparar para isso. Isso não é meu forte, infelizmente, mas fica por sua conta. O Felipe vai explicar como é que vai ser a coisa e vai fazer um teste com vocês, tá? Obrigado. Bom dia a todos. A nossa utilização da ferramenta vai ser igual na anterior, muita gente já utilizou. Então, nesse momento, vocês podem escanear o QR Code ou digitar o link que está em cima, caso não consiga escanear. Quando escanear, vocês vão entrar na mesma tela, igualzinha que está no telão. Vamos só aguardar o... Caso alguém tenha alguma dúvida... Sim, sim. Deixa só o pessoal conectar e aí a gente faz o teste. Bom, para quem já está conectado, a votação ela é bem simples. Vai entrar a pergunta na tela pelo dispositivo de vocês e no telão vocês vão selecionar a resposta e embaixo vai aparecer um botão confirmar. É necessário clicar no confirmar para enviar o voto, ok? Isso. Podemos fazer um teste? Posso? É preciso... Por favor, nós vamos fazer um teste. Se vocês estão falando em voto, nós vamos votar. É um teste. Vamos fazer um teste. Então, vamos lá, faz o teste, gente. Vamos votar. Vamos ver se está funcionando. É para ir treinando, é para ir treinando. Hoje dá até para errar, mas domingo não pode errar. Votaram? Está votado? Então vamos lá. Vamos ver como é que está essa sala. Se funcionou. Olha aí, ó. Funcionou. Gente, obrigado.